Para você, meu amigo ligado no nosso canal de notícias, hoje estamos aqui para trazer uma matéria importante que vai ajudar você a fazer o seu pedido da revisão de aposentadoria ou de qualquer benefício antes da reforma da Previdência. E por quê? Tudo isso você vai ficar sabendo agora no canal de notícias. Se você tiver dúvida, deixa um comentário no nosso vídeo. Se você gostar da matéria, compartilha ela com seus amigos. Mas não deixe de expor a sua dúvida no nosso vídeo, deixando um comentário. Mudanças nas legislações previdenciárias deverão dificultar o recálculo da renda dos aposentados, pensionistas e segurados do INSS. Meu amigo, a revisão das aposentadorias, pensões do INSS enfrentará novos obstáculos com a aprovação da reforma da Previdência Social, cuja proposta poderá ser votada em primeiro turno nessa semana, mais precisamente na próxima terça-feira ou quarta-feira. O texto aprovado pela Câmara não faz restrições diretas ao recálculo da renda dos beneficiários do INSS. As dificuldades para a revisão, porém, serão efeitos colaterais dessas mudanças nas regras das concessões de benefícios e também no seu acesso na Justiça. Uma das consequências da reforma é a retirada da Constituição da garantia de que processos contra a Previdência possam ser iniciados na Justiça Estadual sempre que não houver Justiça Federal no município. Ao derrubar essa regra, a reforma permitirá a aplicação da lei aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, que obriga você segurado a buscar uma unidade de justiça federal caso esteja num raio de 70 quilômetros da sua residência. Nesses casos, o acesso à justiça ficará mais distante nas localidades mais afastadas dos grandes centros urbanos, onde a presença de unidades judiciárias federais é bem menor. Ok? O país, aí no caso, tem 988 varas e juizados federais, o que representa menos de 10% das 10.035 unidades de justiça estadual. Mostram, aí no caso, dados da Justiça em números de 2018. A legislação que passará a valer ainda é menos rigorosa do que a pretendida pelo governo, cuja proposta original era obrigar você segurado a se deslocar para até 100 quilômetros para conseguir uma justiça federal para você colocar o seu processo. Novas interpretações do INSS sobre a validação do tempo de contribuição, também possíveis a partir da reforma, podem se tornar um empecilho ainda mais para revisões, alerta o advogado Rômulo Saraiva, especialista em direito previdenciário. A reforma prevê que o INSS não deve considerar períodos fictícios como tempo de contribuição. Esse texto abre brechas, segundo Saraiva, para que sejam rejeitados períodos trabalhados em empresas que não repassaram ao governo as contribuições descontadas do empregado. Ou seja, vai abrir brecha para aquele tempo que você trabalhou e o seu patrão fez o desconto do seu pagamento, mas não depositou ao INSS. Não é possível, no entanto, afirmar que essa restrição será criada. A interpretação só estará clara após o INSS publicar suas instruções normativas, afirma Saraiva. Lei aprovada já dificulta reclamação contra o INSS. É mesmo,
Isso aí. Antes mesmo de aprovar a reforma da Previdência, o governo conseguiu promover mudanças em regras que afetam as revisões de benefícios. No início do ano, o governo publicou uma medida provisória para criar o novo pente fino do INSS. Você sabia? As novas regras, já convertidas em lei pelo Congresso, também trouxeram restrições às revisões. Benefícios cancelados ou negados pelo INSS também passaram a contar com prazo de 10 anos para serem revisados. A mudança inviabiliza a contestação das decisões equivocadas do INSS nos casos em que o segurado não apresentaram reclamação dentro do prazo. Essa medida causa preocupação, considerando que no país há muita imprecisão e desinformação sobre o direito previdenciário, afirmou o advogado Rômulo Saraiva. A lei também exige provas materiais e contemporâneas produzidas na época do tempo de serviço para a revisão dos benefícios, inclusive nos casos em que a análise é realizada por meio de ação judicial. Essa posição vai contra muitas decisões da Justiça que concederam revisões com base em depoimentos de testemunhas ou documentos produzidos fora da época em que havia o vínculo de trabalho. Apesar de focar as concessões das pensões por morte, um outro obstáculo criado pela lei do pente fino pode ter consequências nas revisões desse benefício. Trata-se da exigência de provas materiais e contemporâneas para a comprovação da união estável. Em caso de extremos, a medida pode levar a erros em processos de revisões de benefícios concedidas por meio de depoimento de testemunha. Mas, se isso ocorrer, o segurado terá o seu direito garantido na Justiça, disse Saraiva. Então, o recálculo da renda, regras mais duras, a revisão da aposentadoria deve ficar mais difícil após a reforma. Veja agora algumas mudanças que poderão atrapalhar quem pretende revisar a sua renda. Vamos lá, a parte mais longe. A reforma tira da Constituição a opção do segurado processar o INSS na Justiça Estadual, caso não exista uma sede da Justiça Federal na sua cidade onde você mora. Ao acabar com essa regra, deve passar a valer uma lei que obriga o segurado a ir à Justiça Federal nos casos em que há uma unidade num raio de 70 quilômetros. A regra deverá obrigar segurados, aposentados e pensionistas a viajarem dezenas de quilômetros para pedir o benefício ou uma revisão judicial. O impacto será sobre as pessoas que moram em regiões afastadas das capitais e grandes centros urbanos do país, onde há poucas sedes da Justiça Federal. Falta de recolhimentos. A proposta da reforma diz que o INSS não deve contar o tempo de aposentadoria fictício, ou seja, aquele tempo onde você teve o seu pagamento descontado, a contribuição ao INSS, e o esperto do seu patrão pegou e não repassou ao INSS. Imagina aqueles casos onde a pessoa teve o desconto no seu pagamento, não foi repassado ao INSS e a empresa ou fechou ou faliu. Como que essa pessoa vai conseguir provar aí nesse caso que foi descontado? Como vai ficar essa situação depois da reforma da Previdência Social? Por isso, se você tiver condições de dar entrada no pedido da revisão, seja na esfera administrativa ou seja na esfera judicial, é melhor você correr atrás enquanto há tempo, ok? Outro ponto,
Empregado que trabalhou com carteira assinada, mas não teve contribuições repassadas pelo empregador pela Previdência. Servidor que teve afastamento por doença dentro do período a ser averbado no INSS por meio da CTC, certidão de tempo de contribuição. Segurado que teve período de aluno-aprendiz em escola que não realizou o repasse de contribuições para o órgão previdenciário. Fora da Constituição. A reforma retira das regras de Constituição, criando uma facilidade para o governo aprovar novas alterações no texto. As leis complementares poderiam ser aprovadas para, por exemplo, reduzir o prazo para revisar os benefícios, que é de 10 anos. Fim do tempo especial. O período trabalhado em local com risco à saúde é considerado especial e é contado como acréscimo no cálculo da aposentadoria. A reforma acaba com a conversão do tempo especial em comum para os períodos trabalhados a partir da nova legislação previdenciária. Ok? Trabalho perigoso. A reforma não considera a contagem especial para o trabalho perigoso e que não é insalubre, como o dos vigilantes e de eletricitários. Hoje, os trabalhadores dessas categorias conseguem o tempo especial na justiça, embora o INSS não aceite o direito na via administrativa. E aí, você entendeu por que hoje e agora é importante você dar entrada no seu pedido da revisão, seja de aposentadoria ou de qualquer outro benefício do INSS e também da pensão por morte? Se você entendeu, faz o seguinte, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Se você tem dúvida, deixe um comentário no nosso vídeo. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. A matéria de hoje, a gente trouxe para você todas as informações para poder mostrar para você que você precisa dar entrada e porque é importante você dar entrada na revisão do seu benefício, da sua aposentadoria, a da pensão por morte, antes de ser sancionada a reforma da Previdência. E mais, nessa semana, todo mundo já sabe que nós vamos ter aí a votação da reforma da Previdência. E se você tem condições de dar entrada no pedido de revisão, faça isso, porque depois vai ficar difícil você dar entrada ou de você conseguir o seu direito, seja na esfera administrativa ou também na justiça. Ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a nossa próxima matéria. Esse é o seu canal de notícias, trazendo informações, dando também a fonte é agora.folioal, porque aqui não tem fake news, aqui a gente mostra a matéria e deixa a fonte. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a nossa próxima matéria no canal de notícias. Vem junto!